Vou falar agora um pouquinho de estequiometria, uma matéria um pouquinho mais complicada, mas que não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que tirar isso da tua cabeça. É bem simples, na verdade, só precisa de organização. O que é estequiometria? Estequiometria é como se fosse a receita do teu bolo. Vamos supor lá que tu vai fazer um bolo, tu precisa de 4 xícaras de farinha, 2 ovos e 1 colher de margarina. Esses são teus ingredientes. Você percebeu que eu não sei fazer bolo, mas voltando aqui, o que acontece? Tu tem esses ingredientes e você tem que fazer com os ingredientes que tu tem. Esses ingredientes vão gerar um bolo para você. O teu bolo é o produto, eles são os teus reagentes. Agora, se eu quisesse fazer 2 bolos, ou se eu quisesse fazer meio bolo, eu consigo fazer. É bem simples, ó. Se eu quisesse fazer 2, eu dobro todo mundo. Se eu quisesse fazer só meio, eu vou deixar todo mundo pela metade. E assim por diante. Por que com bolo você consegue resolver e aqui na química fica um pouco mais difícil? Porque aqui a gente vai usar uns parâmetros um pouquinho mais difíceis, mas a essência é a mesma, tá? Então, para saber estequiometria, tem que saber fazer o bolo. E é bem simples, olha só, vamos lá para os tipos de ingredientes que a gente pode ter. A gente pode ter o ingrediente mol, a quantidade, a massa e o volume. Com isso daqui a gente faz uma linha que eu chamo que é a linha mágica. A linha mágica é muito interessante. Olha só, toda vez que tu tem um mol é uma quantidade, toda vez que tu tem um mol é um apelido para 6 vezes 10 na 23 coisas. Eu ponho coisa mesmo, porque poderia ser molécula, poderia ser íon, cátion, o que for, tá certo? Você então pode botar aqui coisas e usa para o que tu quiser. Então, 1 mol tá para 6 vezes 10 na 23 coisas. Se eu pesar tudo isso, vai dar x gramas, que é a nossa massa molar, que tu acha lá na tabela periódica, junto com o número atômico, que a gente acabou de falar ali na atomística, tá certo? Então, tu vai achar isso aqui lá na tua tabela periódica. E se for um gás, tá certo? E tiver na CNTP, que são condições naturais, temperatura e pressão, que seria 0 grau e 1 atm, o que a gente vai ter? 22,4 litros de volume. Isso aqui é mágico. Por quê? Toda questão de estequiometria vai te dar o quê? Vai te dar uma reação. A tua reação é o quê? É a tua receita do bolo. Só que agora falta você saber como é que funcionam esses ingredientes. Sempre na frente de cada molécula tem um númerozinho aqui. E esse númerozinho pra gente é o quê? O nosso coeficiente estequiométrico. Ele vai dizer quantos que vai ter. Aqui, ó, quando não tem nada, o número é 1. Então, ó, 1N2 mais 3 moléculas de H2 vão gerar 2 moléculas de NH3. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou fazer assim, ó, eu vou descer esses números, ó. Aqui o 1, 1, 1 e 1. Não botei aqui porque é 1, a gente não precisa botar, eu só estou multiplicando, ó. Então aqui, ó, é 1 mol, 6 vezes 10 a 23, 28 gramas e 22,4. O que é isso daqui, ó? Eu criei essa linha aqui como parte de uma tabela. Tá vendo? Então, olha só, aqui ficou o primeiro parâmetro, que é o mol, o segundo, que é a quantidade, o terceiro, que é a massa molar, que tu vai achar lá na tabela periódica. Então, esse 28 aqui vem porque cada nitrogênio é 14, tá? 14 mais 14, 28, aqui, bom, vai ser a mesma coisa. Ó, cada hidrogênio é 1, 1 mais 1 dá 2, e aí por diante. Então, ó, vou descendo, ó, mol, quantidade, massa e por último volume. E aqui, gente, é só repetir, não tem muita coisa para fazer. Tu botou o 1 para todo mundo aqui, tu botou o 3 para todo mundo aqui, tu botou o 2 para todo mundo aqui. Depois é só botar os valores, ó, 1 mol, 3 mol, 2 mol, que era a primeira linha. Na linha de quantidade, 6 vezes 10 na 23, 3 vezes 6 vezes 10 na 23, 2 vezes 6 vezes 10 na 23, e aí por diante. Olha só, massa, botei a massa molar, 28, aqui eu botei 3 vezes 2, aqui 2 vezes 17, por quê? Que são as massas molares desses compostos. E por último, o volume, que é só repetir também, ó, 22,4 litros, 3 vezes 22,4 litros, 2 vezes 22,4 litros. Pronto, tenho a minha tabela. Essa tabela é mágica. Por quê? Porque essa tabela, ela sempre vai resolver a tua questão em uma regra de 3. Uma regra de 3 só. Então, olha só. Aqui eu peguei uma questãozinha só para você ver, eu vou resolver ela dentro desse quadradinho aqui, com uma regra de 3 apenas. Como que você vai começar a questão? Muito simples, ó. Vai perguntar, qual o número de mols? Qual? Quando o cara falou qual, eu já vou lá e largo o quê? Um xzão aqui, ó. Opa, um x. Não sei quantos que é. Qual o quê? X mol, tá? E eu tô falando do NH3. NH3. Está para 14 gramas. Opa, 14 gramas de quem? De N2.
metade da minha regra de 3 está feita. Isso só lendo a questão. Qual o número de mol de NH3 formado por 14 gramas de N2? Está aqui. Onde está o resto da minha regra de 3? Está na nossa tabela. Olha só, se você, depois de um tempo, você não precisa fazer toda a tabela em si, porque ali a gente só falou número de mols e massa. Eu não precisaria dos dados de quantidade nem de volume, tá? Então, eu não precisaria fazer essas duas linhas, mas aquelas outras duas linhas ali eu faria. Mas só pegando a ideia. Embaixo do dado de mol de NH3 vai ter aqui o dado de quem? De mol de NH3, que está onde? Está aqui, ó. Opa! 2 mol, tá? Então, aqui embaixo eu vou botar 2 mol. Está para, dado de massa de N2. Cadê o massa de N2? Aqui, ó. 28 gramas. Aqui embaixo do 14 eu vou botar 28 gramas de N2. Gente, essa regra de 3 está facinho. Se a gente multiplicar aqui cruzado, ou ainda fazer pelas proporções, ó, daqui para cá dobrou, daqui para cá também teria que dobrar, a gente percebe que nosso x aqui é quanto? X é igual a 1 mol. Ou seja, a gente resolveu tudo isso apenas com uma regra de 3, usando a tabelinha.